Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à 9ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender sobre como estruturar um sermão à conclusão. Em nosso encontro anterior, nós estudamos sobre como estruturar um sermão enfatizando a parte da argumentação. E agora vamos aprender sobre a estrutura de um sermão no que se refere à conclusão, a maneiras de concluir e o que não fazer na conclusão. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento sobre o assunto. Até mais! Olá, estamos começando mais uma aula do curso de pregação online. Parabéns por sua perseverança. Nas aulas anteriores vimos que o sermão possui 3 partes: introdução, argumentação e conclusão. E você já aprendeu sobre as 2 primeiras, introdução e argumentação. O estudo de hoje será sobre a conclusão do sermão. Imagine comigo, você escolheu um tema relevante, preparou bem, tanto a introdução do sermão como sua argumentação, cada informação foi bem pesquisada e tudo foi colocado no devido lugar. Agora, como terminar sua mensagem? O que você deve dizer? Esse é o tema da aula de hoje. A conclusão. Uma conclusão é o clímax do sermão. Deve ser bem pensada e planejada. Tudo que foi dito antes deve ter como objetivo conduzir os ouvintes até este ponto. Agora, os ouvintes precisam saber o que a verdade exige da parte deles. Na conclusão, o orador destacará o que os ouvintes devem realizar como resultado da mensagem que acabam de receber e os convocará a uma ação específica, mas deve fazê-lo usando uma motivação adequada, que mencione os benefícios e de modo que seja positivo e transmita esperança. Há uma diversidade de maneiras de fazer o encerramento de uma mensagem. Vejamos agora algumas das mais utilizadas pelos pregadores. A primeira seria apresentar de modo resumido os pontos principais. Por exemplo, se fizéssemos agora uma conclusão de um sermão baseado em Lucas 9, 23, um texto que nós já estudamos, fizemos até aqui um esboço, poderia ser assim: como vimos, para sermos discípulos de Jesus, precisamos dar 3 passos. Primeiro, devemos negar a nós mesmos. Depois, devemos tomar a nossa cruz. E, por fim, precisamos seguir a Jesus. Vamos fazer isso? Um segundo modo é usar uma ilustração que resume a ideia ou que mostre como a verdade apresentada no sermão funciona na vida. Vou dar um exemplo. Há muitos anos eu me encontrei com um pastor que na ocasião era presidente de um de nossos campos na região norte do Brasil. E ele me contou algo interessante. Ele estava visitando as principais igrejas de seu campo e falando especificamente sobre dízimos. Numa igreja grande, ele pregou o seu sermão num sábado pela manhã e, à saída, ao cumprimentar os irmãos na porta da igreja, um homem segurou firmemente a sua mão e disse assim: pastor, seu sermão me tocou. Eu sou fazendeiro, eu crio gado e eu tenho 160 vacas e eu não dei o dízimo delas ainda. Como é que eu faço? E o pastor então combinou de, num certo dia da semana, num certo horário, visitá-lo na fazenda para conversarem sobre o assunto. Quando o pastor chegou lá na hora e no dia combinados, as 160 vacas estavam dentro de um cercado de madeira. E havia um corredor por onde podia passar cada vaca uma por uma. Lá no cercado estavam os empregados da fazenda e o filho do fazendeiro. E o fazendeiro ficou ali junto ao corredor com o pastor também. E combinaram assim: as vacas vão ser soltas do cercado, passar pelo corredor uma a uma, e cada vaca número 10, o homem vai anotar num papel o nome dela. Ele conhecia todas elas. Esse é o trabalho dele, para ele é fácil. E depois teria 16 vacas número 10, elas seriam encaminhadas para um leilão, seriam vendidas e o dinheiro iria para a missão, ser o dinheiro do dízimo daquela fazenda. Combinado assim, o homem disse para o seu filho: solta a bicharada aí. E as vacas foram vindo, uma a uma. 1, 2, 3, 9, 10, ele marcou o número da 10, o nome dela, e foram vindo e foi marcando. De repente o fazendeiro desconfiou que a vaca mais feia, a menos valiosa do rebanho,
ia entrar com vaca número 10. E ele gritou para o seu filho, filho, não deixe essa vaca entrar nesse momento, espanta ela daí. E o rapaz, quando foi impedir aquela vaca, na hora, a vaca mais gorda, mais bonita, que mais valia, entrou no lugar dela como vaca do dízimo. E o pastor me contava da alegria daquele fazendeiro em poder dar para Deus, como dízimo, a melhor vaca que ele tinha. Então veja, se eu estou pregando um sermão sobre dízimo, talvez essa seja uma excelente história para eu terminar o sermão. É só contá-la e convidar os irmãos para serem fiéis no dízimo também, como esse homem foi naquela ocasião. Uma terceira maneira de terminar um sermão, se apresentar uma citação bem escolhida, que declara a ideia do sermão em palavras mais eficazes e mais vívidas do que o próprio pregador consegue achar sozinho. É bom que seja curta e que o pregador a saiba de cor. Podem ser umas poucas linhas de uma poesia ou de um hino, ou até uma única frase da Bíblia que resuma ou aplica tudo que foi estudado. Por exemplo, imagine terminar um sermão que foi a respeito da salvação unicamente em Cristo, com uma citação de um reformador, que disse assim, quando eu olho para mim mesmo, eu não sei como eu posso me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não sei como eu posso me perder. Olhemos sempre, então, para Jesus. Uma quarta maneira seria fazer referência a alguma personalidade reconhecida que sirva de inspiração. Pode ser um personagem bíblico, um reformador, um missionário, um benfeitor da humanidade, ou alguém da nossa comunidade que sirva de exemplo em alguma área da vida. Outro modo de concluir é fazer uma pergunta ou uma série de perguntas. Observe o exemplo que eu vou dar agora, usado ao final de um sermão sobre a comunhão com Deus. Eu posso dizer assim, irmãos, para concluir o nosso estudo da Bíblia, eu deixo com você 3 perguntas. Não responda em voz alta, mas voltem para seus lares pensando na resposta que darão para si mesmos e também para Deus. Primeira pergunta, quanto tempo você gasta cada dia estudando a Bíblia? Segunda pergunta, quanto tempo você passa em oração cada dia? Quantos minutos você gasta com isso? Terceira pergunta, você crê que esse tempo diário dedicado a ler a Bíblia e a falar com Deus em oração é suficiente para você estar um dia eternamente salvo no reino de Deus? Veja, não precisa dizer mais nada, é só apresentar as perguntas e parar o seu sermão. E isso serve de inspiração, de meditação, de ajuda para quem está escutando. Uma sexta maneira de se concluir é apresentar uma orientação específica ou prática de como traduzir a verdade estudada em experiência de vida. Agora, nessa aula, você vai aprender também o que não fazer na conclusão. Nunca faça porque não vai dar certo, tá bem? Então, observe. Primeiro, não diga a seus ouvintes que esqueceu algum tópico. Isso é muito comum. Às vezes, deveríamos ter dito alguma coisa lá, mais no início, no meio da mensagem, e nós esquecemos, e ao concluir estamos lembrando. Não diga, já passou o momento de dar aquela informação. Vá direto para o final da mensagem. Segundo, não pare de repente ao final de seu discurso. É mais ou menos como dirigir um automóvel, ele está em movimento, em grande velocidade, você não pode parar de repente, vai ser um acidente, tem que ir diminuindo as marchas, a velocidade, assim também é com o sermão. Não se desculpe, você já aprendeu que a gente não deve se desculpar quando faz a introdução. Agora, na conclusão também não se desculpe, porque não vai ajudar nada em ninguém, não faça nunca isso. Outra coisa que não se faz na conclusão é ficar esticando, aumentando demais. A conclusão deve ter entre 5% a 10% do tempo total do sermão. A ilustração que costuma ser usada é a de um avião que está para aterrissar. Nesse caso, ele diminui bastante a velocidade, também a altitude, ele solta as rodinhas e só falta chegar ao solo e, de fato, aterrissar. Mas imagine que o avião está para fazer isso e, de repente, não aterriza.
Ele dá uma arremetida e dá mais uma volta e vem de novo. Alguns pregadores fazem assim. Eles estão para terminar a mensagem, pelas palavras que usaram, só falta dizer amém. Mas o pregador viu que não ficou muito bem. Ele vai tentar de novo, ele fica falando de novo, ele arremete e fala um pouco mais, ele vem uma outra vez para terminar e não fica bem de novo, ele vem uma outra vez. E há sermões que têm 2, 3, 4 ou mais conclusões e nenhuma presta. Por quê? Porque não foi bem preparado. Então a conclusão tem que ser bem pensada e planejada e tem que ser curta e diretamente ao ponto. Também, no final, não coloque novos argumentos. Não é momento de dizer nada novo, apenas chegue ao final do que já foi visto e estudado. Nas últimas aulas, aprendemos que o sermão possui 3 partes: introdução, argumentação e conclusão. E também as diferentes maneiras de preparar cada uma delas. Aprendemos ainda que a primeira impressão deve ser cativante e a última impactante. Esta foi a última aula sobre a estrutura do sermão. Agora, nessa altura do curso de pregação online, você está em condições de preparar os seus próprios sermões. Parabéns! Mas as aulas continuam. Em nosso próximo encontro, o tema será ilustrações. Nessa aula você aprenderá qual a utilidade das ilustrações, seus diferentes tipos e onde encontrá-las. Estarei com você lá. Um forte abraço. Você acompanhou a 9ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu sobre como estruturar um sermão à conclusão. A nossa atividade de hoje é preparar uma conclusão e novamente você vai utilizar o esboço de Romanos 6:23 que você já fez. Prepare uma conclusão, levando em conta as orientações da aula de hoje. Eu espero você daqui a pouco na nossa próxima aula sobre como utilizar as ilustrações. Até mais!